Jesus, tem uma palavra do Senhor para você nessa noite. Nós tivemos essa semana fora, os irmãos aí que oraram por nós, obrigado, Deus possa recompensá-los. Chegamos nessa madrugada, 1h30, 2h da manhã mais ou menos. Foi um tempo muito especial que nós vivemos, numa conferência de ministração a pastores. Tivemos oportunidade de receber de Deus coisas preciosas, pérolas preciosas, de pastores do mundo todo, pastor Frank Seixas do Canadá, pastor Jan dos Estados Unidos, Fábio Coelho aqui do Brasil, pastor Luciano Subirá do Brasil, de Curitiba, pastor Paulo Manzoni de Belo Horizonte, alguns nomes que ministraram sobre as nossas vidas nesses dias. Queria que você estivesse entendendo o que Deus está fazendo. Queria que você estivesse entendendo como que Deus está movimentando o mundo espiritual nesse tempo. Essa palavra que eu vou ministrar sobre a sua vida agora, Deus me deu o tema dessa palavra num dos intervalos dessa conferência. Não tinha nada a ver com exatamente o que estava sendo ministrado, mas eu pedindo a Deus, nós fomos, eu e a pastora Carla, pedindo a Deus que Deus falasse conosco, desse uma direção para a igreja, para a nossa igreja, para as nossas ovelhas, tudo que fazemos é para isso. E Deus deu, Deus falou, e eu quero então dizer para você. Eu não sei como é que você recebe palavras. Você fica ligado assim no espírito, assim, uma expressão, uma frase, você falou, opa, isso é para mim. Você tem isso não? Você treina o seu espírito para isso? Você treina a sua alma para isso? Ou você ouve tudo e aí se for bom você guarda e tal, ou então chegou ali fora você já esqueceu. Queria te ensinar a ser profético, a saber, sabe, Deus está falando comigo nisso aqui, isso aqui é para mim. Isso aqui foi uma palavra direto de Deus para a minha vida. Queria te ensinar a fazer isso. Esse tempo é um tempo de uma igreja profética. Deus não vai levantar, não sei, quem sou eu para falar que Deus não vai fazer alguma coisa, Mas parece que Deus não vai levantar um profeta, alguém, um ícone, Mas Ele vai levantar uma igreja profética. Uma igreja que entende o que está acontecendo, uma igreja atenta, uma igreja ligada. E eu queria desafiar você a pensar sobre isso. Eu tenho uma palavra muito desafiadora para você nessa noite. Eu queria que você fosse muito honesto com você. Queria que você fechasse os seus olhos agora, se você quiser, curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Curva a sua cabeça, se você quiser, se você achar que pode ter alguma coisa de Deus nisso, com toda a liberdade, feche os seus olhos. Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha ministrar sobre as nossas vidas antes de qualquer palavra que eu possa falar nessa noite em Teu nome. Eu quero te pedir, Pai, uma consciência clara sobre nós mesmos, que cada um de nós possa receber no nosso espírito e na nossa alma uma revelação e uma consciência de quem nós somos e de como estamos diante do Senhor. Quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha nos lavar nessa noite com essa consciência e que caia por terra toda a resistência, que toda a necessidade de bloqueio, toda a barreira, seja ela emocional ou espiritual, daquilo que o Senhor quer fazer. Na autoridade do nome de Jesus eu oro para que a sua mente seja livre e liberta. Eu oro para que os teus ouvidos sejam abertos. Na autoridade do nome de Jesus, eu oro para que todas as palavras que forem ditas desse púlpito, dessa plataforma, não sejam palavras que estão somente na minha boca, mas que sejam palavras que saem do trono do Senhor, do coração do Pai para o teu coração. Eu oro para que você tenha uma consciência profética a partir desse momento, e que a palavra que o Senhor quiser falar com você possa percebê-la, identificá-la e guardá-la no teu coração. Pai, nós queremos inaugurar nessa noite, nessa igreja, uma consciência clara de quem somos
e de onde estamos. Mesmo que isso nos faça chorar, mesmo que isso nos faça doer, mesmo que isso nos revele coisas que nós nem gostaríamos de ter essa revelação, mas que seja uma consciência vinda do céu, que o Teu Espírito tenha liberdade sobre nós, que o Teu Espírito fale conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Essa é uma oração que eu faço, pela minha vida e pela sua vida, porque eu não tenho visto outro jeito de nós vivermos os próximos dias, sem que seja com uma consciência clara de quem somos e onde nós estamos. Eu quero começar dizendo para você e lembrar você que o ser humano ele tem estágios, né? Todo ser humano, todos nós temos estágios, né? Nascemos, somos bebês, carregados no colo, alguns aí estão com bebê aí recém-nascido, mais alguns meses, faz parte ser bebê. Depois vem a primeira infância, que vai até ali os 4 anos, os 6 anos, a fase pré-escolar, né? Pré-escola, que os pedagogos, os psicólogos chamam. Pode ser que eu erre alguma coisa, querido, eu só quero te levar a essa consciência. É uma fase, primeiro aninho até os 6 anos, é uma fase infantil. Depois vem a segunda infância, mais ou menos dos 6 anos até a adolescência. A adolescência vem diminuindo, né? A faixa etária era 13, 12, agora 10, pré-adolescência, 11 já começa. Mas o fato é que a segunda infância vai até essa faixa etária, mais ou menos. Depois vem a adolescência, que vai até a vida adulta, 18 anos, mais ou menos. Depois vem a juventude. Depois vem a vida de fato adulta, né, até os 60, mais ou menos. E após os 60, a vida do idoso. Eu queria te fazer lembrar dessas fases. Existem fases, nós vivemos fases. Quando somos crianças, ou bebês, a gente depende mais do pai e da mãe. Daqui a pouco começamos a engatinhar e a andar e pegamos gosto pela liberdade. E aí queremos abrir as gavetas, queremos subir nos lugares, queremos explorar o mundo. Depois, na adolescência, achamos que já sabemos tudo, achamos que todo mundo está errado e só nós estamos certos, porque nós descobrimos as verdades, mas passa também. Depois, a juventude, para a vida adulta, a gente descobre que tem boleto para pagar, né? Que tem contas que chegam. A gente começa a descobrir que tem uns preços que nós temos que pagar, vem o primeiro trabalho, vem as obrigações, vem o acordar cedo porque tem que bater ponto para aqueles que vão trabalhar, de carteira assinada, enfim. Depois vem a vida adulta, vem o casamento, vem as responsabilidades da família, depois vem a velhice. E se tudo deu certo, a coroação da vida, ver os netos, ver os filhos formados e se alegrar com a comunhão da família. É assim que é a vida ela é assim, ela tem fases. E a Bíblia fala sobre essas fases, e é preciso que você tenha consciência de qual que é a fase que você está humanamente falando, mas também qual que é a fase espiritual que você está. Porque todas essas fases também podem ser transferidas para a vida espiritual e para a nossa vida com Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você. O tema da palavra de hoje, eu quero o dobro. Coloca para mim, por favor, dentro dessa série de palavras que nós estamos falando. Eu quero o dobro e eu preciso querer saber. Mais do que saber, eu preciso querer saber. Perguntar para Deus: Deus, aonde eu estou nesse negócio? O que o Senhor tem para mim nesse momento? Querer saber é um bom começo de você viver aquilo que Deus tem para você. Abra sua Bíblia então em Mateus capítulo 19, a partir do verso 13. Nós vamos começar a falar então sobre a criança, resumindo aí o bebê, a primeira infância, a segunda infância, com as crianças. Mateus capítulo 19, verso 13. Eu separei muitos textos para hoje, e alguns eu vou ler para você não ter que ficar buscando, mas eu queria que você estivesse bem atento à palavra do Senhor, que Deus está falando com você. Diz assim, Mateus 19, 13:
Então trouxeram algumas crianças a Jesus, para que ele lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse: deixem os pequeninos e não impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, retirou-se dali, e ele lhes perguntou: quais? Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não furte, não falso testemunho. Ele começa a ensinar, mas a princípio ele fala: olha, você precisa entender que não impeça as crianças de virem a Jesus. Os discípulos, os apóstolos estavam ali, os que seriam os apóstolos enviados, eles querem impedir, mas ele fala: não, eu quero orar pelas crianças. Então não tem problema ser criança. Olha para o seu irmão e fala assim: não tem problema nenhum ser criança. Amém? Amém ou não amém? Agora, o que a criança tem direito? Vamos lá então. Sou criança, estou chegando agora, fui recebido no reino dos céus, nasci de novo agora, sou um bebê espiritual, ou sou uma criancinha, estou dando os primeiros passos, não tem problema nenhum com isso, você é bem-vindo ao reino, mas qual que é a tua parte nesse processo? Não precisa abrir não, eu vou ler para você. Hebreus capítulo 5, verso 13, fala assim, ó: todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra e na justiça, porque é criança. Então o que a criança tem direito no reino? Ao leite. É leite, leitinho, mingauzinho, comida líquida, é o alimento da criança. Naturalmente é assim, no reino também é assim. E se você é criança, você vai precisar de leite, você vai precisar de mingau, vai precisar de alguém fazer o leite para você, alguém preparar um mingau para você, alguém colocar isso na sua boca, alguém tratar de você, alguém te dar de comer. É assim. Então, se eu tenho crianças no reino, eu também preciso de ter cuidadores no reino. Amém ou não? Olha para o seu irmão, então fala com ele assim: o que você é, criança ou cuidador? Fala com ele: seja honesto. Você está cuidando de alguém? É no reino. Se ele falar que não, você fala: ih, talvez você... Vê aí. Porque é essa posição, sim ou não? Ou eu sou criança, ou eu estou cuidando de alguém. Porque sempre vai ter alguém do meu lado precisando de um mingau. Está aberto. Jesus disse: deixai vir a mim as crianças. Vamos falar como igreja? Fala assim: em nome de Jesus, pode vir as criancinhas, aqui tem quem cuide. Amém? Amém ou não? É isso aí. Deixai vir a mim. Jesus não impediu elas de entrar no reino, elas são bem-vindas no reino, elas podem vir, mas tem que ter quem cuide. Primeira fase, então, é a fase de criança, e se você é criança, está tudo certo, seja bem-vindo ao reino, vai ter alguém para te alimentar. Essa igreja tem alguém para te alimentar. Mas vamos caminhar aí, porque eu orei para que o Espírito Santo de Deus te revelasse qual é a tua posição. Então vamos caminhar. Segunda fase que a Bíblia fala é a fase dos jovens. 1 de João, capítulo 2, verso 14, diz assim: filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Amém? Glória a Deus, não? Os jovens são fortes. Então, se você está forte, se você tem força, você pode vencer o maligno. Aliás, você já venceu o maligno. João está falando assim: olha, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes. Então, na igreja tem jovens, no corpo tem jovens. Os jovens, eles são responsáveis pela musculatura do corpo, pelo dinamismo do corpo. O jovem tem que ser mais esperto do que todo mundo, tem que ser mais chato que todo mundo, tem que ser mais intrépido que todo mundo, tem que ser mais ousado que todo mundo, tem que perturbar a gente. Amém ou não, querido? É jovem. Jovem que fica, não sei o quê, não, tá velho já. Né? Já, e não é nem velho, porque tem muito idoso, ó, animadão, felizão, querendo fazer a obra do Senhor, querendo continuar, e tem jovem cabisbaixo. Então você precisa ver onde que você está no reino, se você é um jovem mesmo, ou se você está numa outra posição. É isso aí.
O jovem tem força. Terceiro ponto que a palavra de Deus fala é sobre o adulto. E aí Hebreus vai falar o seguinte, Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aquele que pela prática das suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O adulto tem comida sólida, o adulto tem comida forte, porque ele precisa agora ter discernimento não só das coisas boas, mas também das coisas ruins. Agora ele olha e fala, isso aqui é muito bom, ele olha e fala, isso aqui é muito mal, ele olha e fala, isso aqui é bom, mas não é para agora, ele fala, isso aqui é bom, mas não é nesse momento, porque ele é adulto. Ele consegue discernir. Então a igreja ela é feita de crianças, de jovens e de adultos. Então os mais experientes, eles olham para os jovens e falam, muito legal, você tem muita força, você quer fazer muita coisa rápida, você tem muita energia, mas não é para agora. O jovem olha para a criança e fala, tudo bem, você está chorando aí, você reclama de tudo, você murmura por tudo, você não está fazendo nada, está só reclamando, mas eu tenho mingau para você aqui, eu vou dar mingau para você, e você vai parar de reclamar e de chorar. É isso não? Amém ou não amém? Quem você é então? Qual lugar que você está? Honestamente, você e Deus. Nossa, eu acho que eu sou criança ainda. Ok, não tem problema nenhum. Vamos crescer. Não, eu acho que eu sou jovem, estou com muita força, muita energia, mas atiro para todo lado, quero fazer tudo ao mesmo tempo, não sei direito bem as coisas. Ok, jovem, nós precisamos de você. Das crianças, nós precisamos das crianças também. Criança traz alegria, criança traz dinâmica para a família, criança muda a rotina da gente, muda ou não muda? Os pais aí de primeira viagem, aqui eu digo, né, Juninho? Juninho está aqui do meu lado, aqui, muda tudo. Né? A noite não é mais a mesma, os dias também não, a vida não é mais a mesma. Criança na igreja também é assim. Então você é muito bem-vindo, mas vê aí, se você se considera um adulto, mas não cuida de ninguém, talvez você não seja tão adulto quanto você acha que é. Porque a criança não pode cuidar de ninguém, mas o adulto cuida. O adulto, ele cuida das pessoas, ele cuida das outras crianças que estão chegando. E aí, continuando isso, 1 Coríntios capítulo 13, verso 11, fala o seguinte, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Então depois que eu cresci, eu desisti das coisas de menino. Fala comigo assim, desistir das coisas de menino é uma decisão que eu preciso tomar. É isso aí. Desistir das coisas de menino, eu decido. Eu não quero mais viver assim, eu não quero mais engatinhar. Imagina você uma criança que só engatinha. Está naquela fase do engatinhar para trás primeiro, né? Toda criança engatinha de ré primeiro, não sei porquê, né? Ela vai de ré, o mais difícil ela faz, né? Aí vai engatinhar para frente, mas ela descobre que ela pode andar. Fala para ela que ela não pode andar. Fala, não, é engatinhar, você não pode andar. Ela quer crescer. Ela olha para cima e fala, eu quero, que gaveta é essa aqui? Esse negócio tão grande, cheio de negócio que eu não sei o que é, que eu quero meter a mão e espalhar tudo na cozinha, porque ela quer explorar. Você quer explorar o reino de Deus também? Não. Você quer explorar o que o Espírito Santo de Deus tem para você? Deixa eu te falar, querido, o reino de Deus é um grande parque de diversão. Tem carrossel, tem montanha-russa. A montanha-russa do reino de Deus é uma beleza. Você vai lá em cima, dá frio na barriga. Tem carrinho de bate-bate, tem. Nos irmãos lá de vez em quando, né? Dá uns bate-bate. No reino de Deus tem isso tudo. É um grande parque de diversão. É verdade. Agora, não é para bebezinho. Bebezinho não pode ir na montanha-russa, bebezinho não pode ir no bate-bate, não pode participar dessas coisas porque é bebê. Mas você pode. Você vai crescer e você vai querer deixar as coisas de menino para trás e viver o que Deus tem. E aí eu preciso caminhar com você então naquilo que o Espírito Santo mandou eu dizer para você nessa noite. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 4, carta aos Gálatas capítulo 4, a partir do verso 1. É um texto bastante conhecido, mas foi o texto que o Espírito Santo de Deus me pediu, me orientou para essa noite.
Gálatas, capítulo 4, verso 1, a partir do verso 1. Amém? Glória a Deus. Diz assim: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Assim também nós, presta atenção nisso, assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Repete comigo: Deus enviou o seu Filho. Guarda isso. Nascido de mulher, sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, o Espírito de seu Filho, ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro de Deus. Olha só o que Paulo está falando aos Gálatas aqui. Ele está dizendo o seguinte: olha, nós éramos meninos até receber Jesus. Olha só, até receber Jesus, a gente tinha tudo, mas andávamos como escravos. Não podíamos lançar mão de nada. Tinha tutores sobre as nossas vidas. Mas agora, na plenitude do tempo, Deus mandou o seu Filho. E porque Deus mandou o seu Filho, nós o recebemos, agora Ele nos fez filhos por adoção e herdeiros. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Não. Presta atenção, a partir do momento, você não tem outra opção. Se você não entregou a sua vida para Jesus, até você entregar a vida a Jesus, você é escravo. É o que Paulo está falando aqui aos Gálatas. Você é escravo. Mas a partir do momento que vem Jesus, você deixa de ser escravo e passa a ser herdeiro. E talvez até com um upgrade aí maior, passa a ser até adulto que pode gozar da herança. Mas é você que decide. Jesus, a plenitude dos tempos, a vinda de Jesus nos faz herdeiros pelo Espírito de adoção, que nos faz filho dele. Agora eu preciso decidir deixar de ser menino e aceitar Cristo como Senhor da minha vida e aceitar o Senhor em tudo. E essa é a chave dessa noite: aceitar o Senhor em tudo da minha vida. Aceitar em tudo, em todas as áreas da minha vida. Porque deixa eu te falar um negócio: não dá mais tempo de a gente departamentalizar a nossa vida com Deus. Não dá mais tempo, não dá mais. O meu casamento está em crise, aí eu entrego o meu casamento a Deus, mas quando ele melhora eu tomo de volta. Eu estou desempregado, então eu vou entregar a minha vida profissional ao Senhor. E não, eu estou na igreja, então não, deixa eu te falar. O Senhor é o Senhor de todas as coisas. Ou Ele é Senhor de tudo, ou Ele não é Senhor de nada. Ou você tem uma consciência plena de que o Senhor é o Senhor da tua vida, ou Ele não é Senhor de nada na sua vida. Mas pastor, eu oro, e Ele até me responde, mas eu sei que Ele não é o Senhor de tudo na minha vida, mas eu oro por misericórdia. Por misericórdia, a palavra de Deus fala que o sol nasce para todos. Por misericórdia, Ele pode até atender a sua oração. Atendeu lá do cego, atendeu lá do leproso, dos 10 leprosos, só um voltou. Ele atende as orações, não tem problema. Ele é o Deus de graça, Ele é o Deus de amor. Ele é amor, Ele não tem amor, Ele é a essência do amor. Então você pode ser atingido pela comunhão dos santos, você pode ser abençoado pela junção da igreja, você pode ser abençoado porque de vez em quando você pode tudo isso, não tem problema. Mas viver uma vida plena em Deus, ou Ele é Senhor de tudo na sua vida, ou Ele não é Senhor do nada. Você escolhe qual tipo de senhorio você quer para a tua vida. E quando Deus estava falando comigo sobre isso, e dizendo para mim: olha, as pessoas querem que eu seja o seu Deus, o seu Senhor, só que elas definem o quanto eu sou, o quanto elas querem, e eu não aceito isso. E aí quando Deus me levou a esse texto, e me levando a refletir sobre isso, quando veio a plenitude dos tempos, que Jesus veio sobre nós, e Ele nos adotou, nos deu um espírito de adoção, para chamar Abba Pai, para estar com o Pai, e isso nos faz herdeiros. Eu fiquei imaginando, como que nós podemos viver isso como igreja?
sair da escravidão, sair de um conto religioso que diz que nós somos felizes, que nós vamos viver plenitude em Deus, mas quando Jesus voltar tudo se resolve. Quando nós vamos começar a viver isso hoje nas nossas vidas? Quando que você vai ser feliz com a família que Deus te deu? Com o marido que Deus te deu, com a esposa que Deus te deu, com os filhos que Deus te deu? Quando que vai haver uma junção de alma e de espírito dentro de você? Quando que você vai conseguir colocar a carne sujeita ao teu espírito, para que você haja graça em tudo, para que você consiga ver beleza em tudo, ao invés de você murmurar, reclamar, ser rancoroso, e vem para a igreja porque tem medo de ir para o inferno, tão somente por isso, porque precisa cumprir uma tabela de pelo menos uma vez por mês bater o ponto na igreja, porque senão as pessoas vão achar, ou eu mesmo vou ficar em dívida com o Senhor. Deixa eu te falar, você pode querer pagar essa dívida a vida inteira, você sempre vai ser devedor do Senhor. Sabe por que você e eu não somos devedores dele? Porque ele não nos cobra nada, porque ele morreu da cruz, independente da sua decisão de aceitar a cruz ou não, porque ele entregou o filho dele por mim e por você, independente da nossa decisão, está à nossa disposição. Agora nós não conseguimos andar com ele pela metade, nós não conseguimos caminhar com ele pela metade, ou nós caminhamos com ele de verdade, ou ele não é o nosso Deus. E essa é uma decisão. O Senhor quer ser Senhor de tudo na nossa vida. Deixa eu te falar aí, quando você é criancinha, bebezinho, o seu pai te leva para um lado e para o outro. Mas quando você começa a andar, quando você chega na adolescência, na vida adulta, a Bíblia nem fala de adolescência inclusive, mas tudo bem. Mas quando você chega na sua vida adulta, é você que resolve. É você que decide. É você que diz se você quer continuar caminhando com o pai ou não. É você que diz se você quer ir nos lugares que o pai está indo ou não. Jesus disse, eu faço aquilo que eu vejo o pai fazendo. Ele decidiu caminhar com o pai em todo o tempo da sua existência na terra. Como que você tem vivido o seu tempo com Deus? Nessa terra, Ele é o Senhor de tudo na sua vida? A cruz, ela é completa para você? A cruz, ela é suficiente para você? Olhar para a cruz, um dia de ser como esse, você olha e fala, meu Deus, que beleza, que graça, que honra poder estar debaixo desse sangue, que me comprou, que me perdoou, que me fez digno, que me justificou. Isso tem sido suficiente para você ou não? É a palavra que Deus quer para a gente. Hebreus capítulo 1, verso 1 diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados. Assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Pois o qual dos anjos Deus em algum momento disse, você é meu filho, hoje eu gerei você. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz, aquele que aos seus anjos faz ventos, aos seus ministros labareda de fogo. Mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de justiça, cetro do teu reino. É desse Jesus que nós vamos cear aqui hoje. É desse Jesus que Ele deu um nome acima de todos os anjos. É desse Jesus que venceu a morte por cada um de nós. É desse Jesus que nós adoramos domingo após domingo. É esse Jesus que o próprio Pai diz, a quem eu chamei filho, a não ser Ele, o meu Filho unigênito. A esse Jesus, que mesmo sendo quem é, Hebreus vai dizer, não tem problema de nos chamar irmãos, porque Ele rasgou o véu de cima a baixo, Ele morreu na cruz, Ele trouxe o senhorio sobre a terra, e Ele nos abriu a porta para que nós possamos ser filhos adotados desse Pai.
Só que às vezes nós esquecemos disso, e trocamos essa vida espetacular, essa vida maravilhosa, essa vida cheia de adrenalina, essa vida cheia de graça, por uma vida secular, uma vida paralela, uma vida onde eu vou buscar o Pai de vez em quando e volto para o meu lugar, vou buscar o Pai e volto para o meu lugar, uma vida que eu não me coloco diante do Pai o tempo todo, mas eu fico flertando com dois senhores. A palavra de Deus fala que ninguém pode servir a dois senhores, pois há de agradar um e aborrecer o outro, não tem jeito. Então deixa eu te falar, eu não estou te pedindo, eu não estou te pedindo, talvez como pastor, mas eu não estou te levando a nada que é surreal, eu estou te falando de algo que é possível, e é possível não na religiosidade, é possível no relacionamento com Jesus. Nós estamos nessa viagem o tempo todo, pedindo para Deus, Deus fala conosco, Deus ministra o nosso coração, Deus, nós estamos aqui em Teu nome, o tempo todo, rimos, brincamos, nos divertimos, contamos casos um para o outro, estávamos em 3 casais de pastores, rodamos o dia inteiro, reunião de manhã, reunião à noite, reunião de manhã, reunião à noite, mas no Espírito, pedindo o Espírito Santo de Deus, e Deus falou tanto conosco, é possível. Agora vindo embora, o último trajeto para vir embora, pegamos um voo, o voo atrasou 1h30, tínhamos que chegar, tínhamos rádio, hoje lançamos o Convida Show lá na rádio, foi uma bênção, glória a Deus por isso, queríamos chegar no horário onde desse para a gente descansar um pouco, para poder estar de manhã na rádio, e aí preocupado, vamos perder o segundo voo, vai atrasar a conexão, não sei nem se a gente consegue sair daqui hoje, e eu orando, pedindo a Deus, Deus, cuida de tudo, o Senhor sabe o que nós estamos fazendo. Chegamos no segundo trecho, o voo saiu antes da hora, chegou em BH antes da hora, chegamos em Timóteo antes da hora, porque o Senhor cuida de todas as coisas, querido, e não é porque eu sou santo, não é porque eu sou mais espiritual do que você, não, é porque eu decidi ser filho dEle, e Ele fala para mim que Ele cuida de mim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Bispo, se desse tudo errado, todas as coisas continuariam contribuindo para aqueles que o amam. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Eu preciso crer nesse Senhor. Ela não é boa, agradável e perfeita somente quando acontecem coisas que me agradam. Ela é boa, agradável e perfeita no dia do luto, no dia da perda, no dia difícil, no dia que eu fui roubado, no dia que eu fui ultrajado, no dia que eu fui humilhado. A vontade de Deus continua sendo boa, agradável e perfeita. É desse Deus que a gente está falando. É desse nível de senhorio que a gente está falando. Você quer isso sobre a sua vida? Você ainda o quer como seu Senhor e Salvador? Decida hoje. Pede para o Espírito Santo de Deus e fala assim, onde eu estou nessa história? Qual que é o meu nível nessa história? Qual que é o meu lugar nessa história? Querido, eu podia pregar para você uma palavra linda hoje, uma palavra da cruz maravilhosa, falar do amor de Jesus, que é maravilhoso pregar sobre o amor de Jesus, mas nós precisamos como igreja ter uma consciência clara de quem nós somos em Deus, porque vão vir tempos de derramar da glória dele. A palavra de Deus, eu vou falar aqui no final, a palavra diz que a terra está cheia da glória dele, mas quem vai receber da glória dele? Os filhos ou os escravos? Quem que vai receber? Somos os filhos ou são os escravos? Quem que vai herdar a glória de Deus nessa terra? Os filhos ou os escravos? Então eu preciso ser filho e você também, amém ou não amém? Se você quer herdar. E aí qual que é o perigo de negligenciar isso, de deixar isso de lado, de deixar para lá? Hebreus fala também, capítulo 2, verso 1 de Hebreus fala o seguinte: por essa razão, importa que apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram.
Também Deus testemunhou juntamente com eles por meio de sinais, prodígios, vários milagres e distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Como escaparemos nós? Nós temos os anjos, o Velho Testamento fala do anjo do Senhor, o anjo do Senhor falou, o anjo do Senhor falou, o anjo do Senhor falou, depois os profetas, depois os profetas do Novo Testamento, depois os apóstolos do Novo Testamento, depois os pastores, os apóstolos de hoje, os líderes de hoje, os profetas de hoje, os sinais. Eu tenho certeza que você tem sinais na sua vida. Eu tenho certeza que você já experimentou algo em Deus. Se você não experimentou, eu quero desafiar você a pedir para Deus: Deus, me faça experimentar. Eu quero sair do campo da religiosidade, eu quero sair do campo da religião, e eu quero viver uma experiência real contigo. Pede para Ele, pede para Ele te curar, pede para Ele ungir as tuas mãos, você colocar sobre alguém, as pessoas ser curadas. Pede a Ele graça sobre um problema que você tem que resolver e não consegue. Pede a Ele uma experiência com Ele. Os sinais iam nos seguir, aqueles que crescem. Amém ou não amém? Se você crê, tem sinal na sua vida. Talvez tenha sinal que você nem observou ainda, que você nem viu ainda, que você nem deu glória a Ele ainda, que você nem adorou Ele ainda, que você nem louvou Ele ainda, porque você não entendeu que foi Ele que trouxe graça sobre a sua vida. Deixa eu te falar, querido, se você tem um filho para carregar nos braços, ou se você já carregou um filho nos braços, isso é graça do Senhor. O nascer de uma vida, o gerar de uma vida é sobrenatural, é maravilhoso. Só o Senhor é o Senhor da vida. Isso já é motivo suficiente para você adorar o Senhor. Mas tem muitos outros motivos. Tem muitas outras experiências pequenas, experiências grandes, experiências pequenas que fazem um grande efeito na sua vida, experiências grandes que fazem um grande efeito na vida das pessoas que vêm. O Senhor quer usar todas as coisas. Agora, não negligencie a palavra do Senhor para esse tempo. O Senhor quer tocar você. E aí, qual que é o perigo da incredulidade, da desobediência? Hebreus 3, verso 7 vai continuar dizendo: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram, mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no descanso, senão os que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Querido, deixa eu te falar, é carta aos Hebreus, apontando para o deserto, lá de trás, lá do passado. Deus falando: olha, aqueles lá que endureceram o coração, viram as minhas obras durante 40 anos. Que obra que eles viram durante 40 anos? Todo dia tinha comida para eles, de domingo a sexta, e sexta-feira duplo para o sábado. Tinha comida todo dia, tinha água, tinha uma coluna de fogo, tinha uma nuvem sobre o templo, tinha a presença da glória do Senhor, tinha o rosto reluzente de Moisés, tinha tudo, mas o coração estava endurecido. A incredulidade tomou conta. Cadê a minha cebola? Cadê a minha comida do Egito? A palavra de Deus fala que Deus se irou com a incredulidade, e eles não entraram no descanso do Senhor. Olha para o seu irmão e fala com ele assim: presta atenção, querido,
Fala com cara de profeta, com voz de profeta. Fala, presta atenção, querido. Amolece o coração aí. Senão não vai ter descanso. Vê aí, é a palavra do Senhor. Não entraram no descanso. Não entraram, perderam. Fizeram 40 anos caminhando, que tristeza. 40 anos ali, ó, vendo Canaã pertinho, porque eles começaram a andar em círculo, vendo pertinho, mas não tinha como entrar. Deus não permitiu. A incredulidade do coração, a desobediência do coração. Deixa eu falar uma coisa muito séria para você, querido. Deus quer amolecer o teu coração nessa noite. Não importa quem você seja, não importa se você é um bebê no reino, não importa se você é um jovem, se você é um adulto. No reino, não estou falando de idade, estou falando no reino, não importa. Nós estamos criando bebês mal criados. Viagem é uma beleza, né, querido? Viajar é bom demais, eu amo viajar, porque viagem a gente vê tanta coisa. Eu estava no avião e na minha frente tinha um menino de uns 2, 3 anos, amor, mais ou menos, uns 2, 3 anos. E o pai falava, vamos colocar o cinto, senão o avião não decola. E ele, não vou. Um inferno, querido. E aí o pai insistindo, mordeu o nariz do pai, mordeu a orelha do pai. Não vou. E vem a comissária e, não vou. Eu que mando, 2, 3 anos, eu que mando. Também nem falar direito. Mas tem gente na igreja assim, querido. Me perdoa. Não morde o pastor porque não dá. Mas tudo que o pastor fala, eu não. Não concordo. Dizem que o pessoal estudou o avião todo, mediu o cinto lá para ver qual que era o melhor cinto para ter segurança. Viu lá como é que fazia para tirar o cinto em casa. Dizem que teve alguém que estudou sobre isso, anos e anos. Mas tem um menininho de 3 anos que diz, eu não. Na igreja também acontece. Os patriarcas estudaram a Bíblia toda, ensinam, né? Mas chega um bebê e fala, eu não. Eu tenho 40 anos de igreja, bispo, assim não é assim que funciona. Bebê com 40 anos, que tristeza, né? Bebê 40 anos de fralda, olha que beleza. Imagina você andando na rua com alguém de 40 anos de fralda, o que você faz? Você fala, tem alguma coisa errada, é festa da fantasia, o que é? Tem crente que vem para o culto vestido de festa da fantasia. 40 anos, 50 anos de igreja, de fraldinha, calça plástica. Bebezinho, chupetinha na boca. Não é você não, né, querido? Não é você, em nome de Jesus. Mas se for, não tem problema. Vão desfraldar, vão tirar a chupeta. É processo normal, não tem problema. O problema é chegar, porque o problema não é para mim, deixa eu te falar, para mim não tem problema nenhum. O problema é que você continua escravo, e tem herança do pai para você, e você não pode herdar. Olha que tristeza, não pode herdar. Por que não pode? Eu sou filho, mas é bebê. Então, a Bíblia que diz que quando é bebê não tem nada diferente do escravo. Olha, tudo maravilhoso, o céu maravilhoso, as músicas maravilhosas, o poder, mas não desfruta de nada, porque é bebê. Fecha os seus olhos aí, fala com Deus aí. Vê aí, querido, vê aí. Não é uma palavra de acusação, é uma palavra de libertação. Será que você está agindo como bebê? Fecha os seus olhos, fala com Deus aí. Fala com Deus, fala, Deus, eu quero sair desse negócio, Pai. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, nos mova nessa noite, Espírito Santo de Deus. Nos mova de lugar que nós estamos para o lugar que o Senhor quer, Espírito Santo de Deus. Nos faz avançar, nos faz crescer. Nós queremos abrir mão da chupeta, da mamadeira, da fraldinha. Nós não queremos ser igual ao povo do deserto que viu as tuas maravilhas durante 40 anos e no final não entrou em Canaã. Pede perdão. Não sei se você precisa, talvez você não precise, mas
Se precisar, pede perdão ao Senhor, fala, me perdoa por tirar, Pai, por provocar a ira no Senhor. O Senhor quer ser meu Pai, eu fico querendo que o Senhor seja meu amigo tão somente. Eu quero Te usar e não ser possuído por Ti. Eu quero o que o Senhor tem de bom, mas eu não quero Te servir. Pede perdão. Se você quiser continuar com seus olhos fechados, deixa o Espírito Santo falar com você. O bebezinho, querido, ele acha que o mundo gira em torno dele. Ele chora no berço e o pai e a mãe que se vire para resolver o problema dele. Nem falar ele sabe, mas ele quer alguma coisa e o pai e a mãe que se vire. Deixa eu te falar um negócio, quando a gente é bebê no reino, Deus também faz assim. Você pode chorar que Ele vai te socorrer. Você nem sabe direito como pedir, mas Ele sabe o que você precisa. O bebê não sabe falar, mas o pai e a mãe sabem que ou está com fome, ou está com dor de barriga, ou está com a fraldinha suja. Deus também sabe. Mas deixa eu te falar, depois que cresce, o Pai Celestial que é perfeito, Ele não se comove com os seus berros, não. Ele não se move com a sua pirraça, não, nem com a minha. Depois que cresce, é eu e Ele. Ou Ele é o meu Pai totalmente, ou Ele não vem falar comigo, não. Deixa eu te falar um negócio. Eu já vi crentes falarem para mim assim, sabe o que é, pastor? Eu prefiro não saber de nada, porque se eu não souber, eu não peco. Olha para mim aqui, deixa eu te falar um negócio. Juiz nenhum te imputa por inocente, por você não saber uma lei. Na terra, você pode qualquer julgamento aí que você for colocado, você vai dizer para o juiz, mas eu não sabia. Ele fala, você devia saber, a Constituição está aí, as leis da cidade estão aí, as leis do Estado estão aí. Não saber é problema seu. Você pode chegar diante de Deus e falar, Deus, eu não sabia. Aí fala, pois é, na minha palavra está escrito que você sofre por falta de conhecimento. É preciso querer saber, querido. Se você quer viver uma vida plena em Deus, você precisa querer saber das coisas. Querer conhecer a palavra dEle, querer conhecer a verdade, querer expor as suas feridas. Eu fico pensando assim que, será que Deus quer a minha agenda? Ele sendo um Deus eterno? Que diferença faz para Deus? Olha só, não tira isso como uma heresia não, deixa eu te explicar. Que diferença faz para Deus, para o Supremo Senhor, para o Senhor de todas as coisas, eu estar aqui pregando ou não? O que muda para Deus? Não dá nada. Deus vai continuar sendo Deus, que Deus estando aqui ou não, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito, do mesmo jeitinho. Ele é Deus. Agora eu ser um canal dEle, muda muita coisa para mim. Muda muita coisa para mim. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor de todas as coisas da minha vida. Ele é o Senhor da sua vida também. Quero terminar dizendo para você, Joel capítulo 2, verso 28, a promessa. A promessa. A promessa diz assim: e acontecerá, depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Aí você vai falar para mim assim, mas é Joel, bispo, é Antigo Testamento. Pois é, mas Atos 2, a partir do 16, ele repete exatamente essa passagem de Joel. Os filhos e filhas, jovens e velhos, até os nossos funcionários, até os servos, até quem serve a nossa casa, vai ser cheio do Espírito Santo de Deus.
Você quer isso na sua vida? Você busca por isso? Você quer experimentar isso na sua vida? Decida hoje. Queria que o louvor subisse para me ajudar.